Olá, começa agora o Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares de Itajaí exporem as suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, tendo como prioridade o interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PDT, Douglas Cristino. Vereador, prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio. Olá, Maurício. Prazer é todo meu. Quero dar um abraço aqui a todos os telespectadores que nos acompanham. E que bom que a gente possa estar aqui e conversando mais uma vez, né? E trazendo ao conhecimento de todas as pessoas que acompanham o programa o nosso trabalho em relação a esse período que estamos aqui na Câmara. Como que o senhor avalia esse período, né? O senhor que foi suplente do PDT, mas conseguiu agora a vaga, entrou na Câmara de Vereadores e já está aí há mais de 1 ano e meio, 2 anos aqui na casa, trabalhando, né, como líder do governo também. Maurício, eu avalio positivamente, né? Nós estamos aqui há 1 ano e 3 meses, né? Nós viemos para cá na função de líder de governo, estamos hoje como líder de governo e procurando fazer o melhor, entregar o melhor para o município de Itajaí como um todo. Todos os embates, todas as discussões que aconteceram nesse período, elas foram para nós poder entregarmos o máximo melhor para a comunidade e a sociedade de Itajaí. Então é nesse sentido que eu vim para cá. A gente faz a liderança de governo, evidentemente que estamos do lado do governo, mas sempre priorizando as pautas que são de interesses sociais. 1 ano e 3 meses, então o senhor poderá completar os 2 anos aqui na casa como suplente também, agora nessa legislatura, não é? Existe um acordo hoje, né, com a bancada do PDT, onde o vereador Paulinho Amandio, ele vai assumir uma secretaria, né, até porque ele não concorre mais à eleição, então ele ocupa a secretaria onde está hoje a vereadora Hilda, que tem que se desligar do cargo, até por conta de poder concorrer às próximas eleições. Ela vem para cá e eu acabo indo para o gabinete do vereador Paulinho Amandio, num compromisso de ficar até o final desse mandato. O que foi mais desafiador como líder do governo nesse período que vieram tantas pautas difíceis e também houve uma turbulência política na cidade nesse 1 ano e 3 meses que o senhor está aqui? Maurício, quando eu fui convidado pelo prefeito e o PDT, o partido do PDT, o meu partido, ele deu essa anuência para que eu viesse para cá e colaborou, né, com relação à saída da vereadora Hilda, à secretaria, eu vim para poder somar junto à Câmara de Vereadores. Nós tivemos vários momentos aqui difíceis, né, e já vinha sendo construído esse momento difícil. Nós tivemos um momento muito difícil que era unir a maior parte, ou melhor, a maior parte possível dos vereadores dentro da bancada governista. Quando eu cheguei aqui nessa casa, nós éramos em 5 contra 12 da oposição, e a gente conseguiu, então, até esse exato momento, estarmos com 8 vereadores na base do governo, contra 9 da oposição. Sendo que o presidente, a gente sabe que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ele não vota. Então, a gente hoje tem um impacto técnico dentro da casa, isso construído a várias mãos, né, justamente com todos os vereadores que aqui estão. Hoje a gente pode, então, ter as conversas, os debates mais aprofundados e de uma forma mais equilibrada, né, dentro da democracia. Então foi isso que a gente buscou. Outros momentos difíceis tivemos também, a gente passou por aqui a LOA, né, e num momento anterior, quando ela veio para essa casa, o governo, sempre é histórico dentro do município de Itajaí, o governo ter 25% do orçamento para baixar por decreto, e naquela ocasião eles tinham baixado esse 25% para 5%. E diante o exposto, vim tratando e conversando, tanto com a bancada de oposição quanto a de situação, para que a gente pudesse melhorar esse número. E isso era um grande desafio, e era um interesse, claro, do prefeito e do governo, até por conta de quando você precisa desse decreto, desse orçamento, você tem lá disponível e não tem aquela morosidade de passar pela Câmara, baixar as comissões, enfim. E a gente conseguiu avançar e entregar para o governo 20%, onde era 5% do orçamento por decreto. Isso foi um grande desafio, mas que hoje está superado, graças a Deus. E foi também a grande conquista do período, conquista política também, conquista de decisão governamental, tanto na Câmara de Vereadores quanto no Poder Executivo. O que mais tem
de conquistas? É que, na verdade, assim, né, Maurício, nós tínhamos aqui na Câmara chovendo inúmeros projetos que vinham do governo por suplementação orçamentária. E isso muitas vezes travava o trabalho do vereador, até porque você tinha terça e quinta-feira as sessões e você tem a sua matéria que ela é particular, que é de interesse social. E muitas vezes a gente se deparava com um pedido de urgências, né, que travava o primeiro período de requerimentos. Nós tínhamos, e na maioria das vezes esse pedido de urgência era com relação à suplementação orçamentária. A suplementação orçamentária ela dava um desgaste muito grande por conta de que a gente tinha que mobilizar o governo, trazer o governo para casa para poder explicar. Em contrapartida, tentava, e na maioria das vezes conseguimos, convencer a maioria dos vereadores a votar nessa suplementação orçamentária. Tivemos algumas perdas, né? Por exemplo, eu cito aqui a marejada. A marejada foi uma delas, foi uma suplementação orçamentária que veio para cá e nós não conseguimos ganhar corpo e criar a maioria dos votos para que a gente pudesse aprovar a suplementação orçamentária para que viesse a acontecer a marejada do ano passado. Mas, infelizmente, essa nós perdemos. Mas quantas e quantas suplementações orçamentárias que vieram para cá que a gente conseguiu avançar e entregar positivamente para o governo para que a gente pudesse trabalhar e entregar o melhor para a sociedade. O senhor citou a marejada, foi o momento mais crítico desse período que a gente atravessou? Eu acho que assim, foi uma derrota, né, que a gente acusou o golpe, até por conta de que nos nossos discursos e nas nossas discussões, nós vereadores da situação, com os vereadores da oposição, a gente colocava que não se tratava apenas de uma festa, né, era uma tradição dentro do nosso município que constava e consta no calendário de festas tradicionais em Santa Catarina. Então, assim, então é um patrimônio, a marejada é um patrimônio do município de Itajaí. E, infelizmente, a gente não conseguiu avançar e nós não conseguimos fazer a marejada acontecer naquele momento por conta de falta de orçamento, porque nós não aprovamos nessa casa aqui a suplementação orçamentária. Infelizmente, baseado no que os vereadores alegavam, que o município, o secretário de turismo, não havia prestado conta da última marejada. E isso, no meu entendimento, não é verdade. Por quê? Porque o secretário mandou para essa casa, por mais que essa prestação de conta ela não estava a contento dos vereadores de oposição, eles tinham outros mecanismos para buscar a verdade, como eles queriam, ou melhor, buscar a justiça através do Ministério Público, através do Tribunal de Contas, através da Justiça, para que pudesse estar, então, penalizando quem de fato teria que ser penalizado. O que eu me referia naquele momento, e ainda continuo com essa convicção, é que nós não poderíamos estar penalizando toda a sociedade e toda a comunidade quando se trata de um patrimônio cultural do nosso município, que é a marejada. Tivemos 2 CPIs agora com desfecho. E o governo comemorou o desfecho ou lamentou, ou foi aquilo dentro do esperado? Pois bem, Maurício, foi até bom essa tua pergunta porque me remeteu à questão do impeachment que nós tivemos nessa casa. E quando você perguntou qual foi o momento mais crítico, mais difícil que nós tivemos nessa casa, evidentemente que foi o pedido de impeachment do prefeito e do vice-prefeito. A gente sabia que o prefeito, quando se afastou, ele estava amparado por lei, a gente provou isso, eu fui o relator desse pedido de impeachment, e naquela ocasião eu relatei, né, diante da lei, que o prefeito não tinha cometido nenhum crime. Né? Então esse foi um momento muito difícil. Por quê? Porque você acaba saindo da seara da justiça e entra na seara da política. Então o impeachment, ele nada mais é do que um ato político puramente. Então, por mais que a gente tenta explicar e convencer diante da luz da justiça, você se depara com um momento político. E o momento político, quando chega a esse ponto, dentro de um poder legislativo, um pedido de impeachment, ele é difícil de você poder administrar. Até por conta que daí cada vereador que aqui está, cada parlamentar que aqui nessa casa está, ele tem o seu interesse, ele tem o seu público, ele tem o seu eleitor para poder prestar conta. E evidentemente que são tudo líderes. Então você acaba se deparando com muitos líderes e para que você possa buscar um consenso para que isso não venha acontecer. Então esse foi um dos momentos mais difíceis que nós tivemos aqui dentro dessa casa na condução do líder de governo, que foi a questão do impeachment. E com relação às CPIs que aqui tiveram e que foram instauradas pela oposição, evidentemente, onde nós tivemos a minoria na bancada dessa CPI, onde tinham cinco integrantes na comissão, e nós participávamos com 2 vagas contra 3 da oposição, ficou dentro do esperado, porque
nós somos voto vencido em todo momento, né? E essa última CPI aí é que mais chama atenção, até porque ela foi muito levada à rede social de uma forma talvez não correta, né? Onde vereadores, parlamentares que faziam parte da CPI e relatores colocavam que o governo tinha dado um golpe, a bancada do governo tinha dado um golpe a não aceitar uma prorrogação dessa CPI por 45 dias, por conta que tinha que contratar técnicos, avaliadores, peritos avaliadores, na questão dos aluguéis dos municípios, mas a gente também vale salientar e deixar bem claro aqui que essa CPI ela teve o seu período e cada momento para cada situação. Então, se o parlamentar não conseguiu avançar, não conseguiu fazer o seu trabalho, não foi por conta que não foi prorrogado, foi por conta que ele perdeu o seu prazo, né? Então, infelizmente, para ele, infelizmente para nós, a CPI saiu da forma como a gente imaginava que deveria acontecer. Vereador, o Porto de Itajaí já está burocraticamente encaminhado para o retorno das movimentações, mas faltam ainda muitos investimentos de infraestrutura e também uma mobilização para que as empresas do setor possam transferir suas linhas para cá e movimentar as cargas aqui nos berços do lado de cá do rio. E aí, tanto o público quanto o privado, vereador, o senhor está nos bastidores disso, está acompanhando todas as movimentações. Como é que está a situação? O que está faltando ainda? Maurício, a gente teve aqui em outra ocasião e nós conversamos muito com referência ao Porto de Itajaí. E naquela ocasião, eu já colocava aqui que você trazer uma linha para o Porto não é do dia para a noite. Isso demanda de um tempo, né? E nós colocávamos aqui também que por mais que esses berços fossem privatizados por um período curto, não atraía as empresas a vir investir nesse momento e nesse espaço privado dentro do Porto de Itajaí. Esse foi o que a gente colocou naquele momento. E hoje a gente está vendo o reflexo do que a gente falou aqui, né? É evidente que hoje já está tudo, a burocracia está superada, mas nós precisamos trazer as linhas para poder operar dentro do Porto. E por isso a gente precisa desse tempo que a gente havia conversado aqui no passado. O senhor acredita que ainda em 2024, será que nós teremos um retorno bem expressivo de movimentação de cargas? Eu acredito que sim, Maurício. Eu acredito que sim, até por conta que a gente já superou todos os processos. O que nós estamos buscando agora, o que o Porto de Itajaí está buscando agora, é justamente atrair essas linhas de navios para o Porto para que a gente possa ter essa movimentação. Então agora nós estamos nesse período de atrair as linhas, a gente já atraiu os investidores, hoje já está superada a burocracia, né? Então agora vamos buscar as linhas para que o Porto possa estar com a sua movimentação que a gente sempre sonhou e sempre teve dentro do município de Itajaí, né? Isso foi uma situação atípica, infelizmente, né? E hoje o município acaba pagando por questão orçamentária e por questão de recursos com relação à queda de arrecadação do Porto de Itajaí. Depois desse período parado, vocês já têm um diagnóstico dos atores responsáveis ou é um conjunto de atores? Maurício, eu sempre falei aqui que são vários conjuntos de atores, né? Nós temos aqui o governo federal anterior, que colaborou para que isso viesse a acontecer. Nós temos aqui o governo atual, federal, que está colaborando para que isso viesse a acontecer. E o governo, em nenhum momento, o prefeito Vonei e todo o governo municipal de Itajaí, em nenhum momento deixou de fazer o seu trabalho. Para você ter uma ideia, em 2017, o prefeito e o governo do município de Itajaí já mandou um ofício ao governo federal dizendo para ele que podia ficar à vontade com relação à privatização ou à não privatização, mas que já tomasse conhecimento e que viesse estar tratando da questão do final da concessão. E, infelizmente, não fizeram no tempo hábil, o governo passado, e esse governo até agora também não fez o seu dever de casa, eu entendo que não fez, porque se tivesse feito, o Porto já estaria funcionando. Tentaram várias medidas, não tiveram êxito em nenhumas delas, então, assim, infelizmente, quem acaba pagando o preço é o município de Itajaí. E é fácil daí, então, ou melhor, é natural que a gente aponte o dedo para quem está mais próximo da gente, né? Então, e eu sempre dizia isso, em relação à política e administração, o vereador, ele é o princípio da cadeia, né? Então, assim, ele é o para-choque. Geralmente você encontra o vereador para você poder reivindicar, para você poder reclamar,
para você poder criticar. E, naturalmente, você não encontra um deputado, você não encontra um governador, você não encontra um senador e muito menos um presidente da República. Então, a gente acaba, muitas vezes, sendo penalizado ou criticado por as coisas não acontecerem dentro do nosso município. E eu quero aqui dizer que tudo que a gente podia, essa casa e o Poder Executivo de Itajaí fez para que o Porto não chegasse nessa situação. Mas, infelizmente, tínhamos que contar com forças maiores na questão administrativa e política. E não tivemos esse apoio. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do PDT, Douglas Cristino. Bom, vereador, em fevereiro a Câmara de Vereadores aprovou o plano diretor. Eu pergunto para o senhor se o texto final ficou de agrado do governo e se, na sua opinião, ele garante o desenvolvimento sustentável de Itajaí para os próximos anos. Maurício, eu tive aqui a satisfação de estar votando no segundo plano diretor. Né? Eu votei uma vez, né, lá em 2010, se eu não estou equivocado, e agora novamente estou aqui na casa, 2012, a primeira vez, e agora novamente aqui na casa, tive a oportunidade de apreciar e votar o plano diretor. Mais uma vez a gente buscou um consenso, né, entre a sociedade organizada, entre o governo municipal e sempre focando no desenvolvimento do município sustentável. Eu acredito que por mais que sofreu algumas emendas, foram algumas emendas em comum acordo com quem construiu esse plano diretor, e é bom ser dito aqui que não foi construído a uma mão só, foram várias mãos que construíram esse plano diretor para que chegasse a essa casa. Foi um trabalho com audiências públicas, ouvindo a comunidade, ouvindo a sociedade, durante 6 anos, para que ele viesse para essa casa e pudesse ser votado. Então a gente procurou manter a matéria mais original possível, né, do que veio para essa casa. A gente procurou não emendar tanto. Mesmo assim, ainda tivemos inúmeras emendas que aí a gente suspendeu a sessão, conversamos entre os vereadores da oposição em situação e a gente acabou enxugando, então, para que a gente não tivesse tantas emendas. E que as emendas que vieram acontecer, que seriam em consenso com a sociedade organizada, com os mentores desse plano diretor, bem como também com o governo. E a gente conseguiu. Eu acredito que ele ficou a contento de ambas as partes. Dessa vez, a impressão que passa é que as audiências públicas e o que os delegados foram pontuando, elas ficaram um pouco mais preservadas no texto final, elas foram um pouco mais respeitadas, não é? Justamente, é nesse sentido que eu falo. Aqueles pontos assim, aquelas matérias pontuais, onde a gente via que poderia criar algum impacto dentro do plano original, a gente acabou conservando. Né? As emendas que a gente acabou fazendo, nós vereadores dessa casa, na totalidade, foi para que a gente não tivesse criado um impacto dentro do plano original, plano diretor original que veio para essa casa, até porque a gente entende que foi um plano diretor onde ouviu a comunidade, ouviu a sociedade organizada, onde foi feito por técnicos competentes. Então, por isso, a gente tentou fazer o máximo possível para preservar o plano diretor original que veio para essa casa. Mas, mesmo assim, a gente sabe que cada parlamentar que aqui está, por ser líder, ele acaba representando um segmento da sociedade e esse segmento da sociedade tem os seus interesses, então acaba que é inevitável acontecer alguma emenda, mas foi no mínimo possível. São hoje as áreas de orla as mais desafiadoras para legislar o desenvolvimento, principalmente com relação a sombreamento, altura das edificações, distanciamento entre umas das outras e garantir também que tem ali a infraestrutura, né? Porque precisa por baixo da terra ter o saneamento, ter a luz, ter a água.
É justamente nesse sentido, né, que foram feitos os estudos técnicos, os técnicos nos apresentaram, existia uma emenda, e principalmente na questão da Beira-Rio, né, onde se passava ali nessa emenda do previsto de 7 pavimentos para 11 pavimentos, a gente acabou retirando essa emenda, né, o proponente ele entrou de acordo e a gente, na verdade, acabou derrubando essa emenda, né, que era do proponente, em comum acordo com ele, até porque a gente entendia que o estudo técnico foi feito, a questão do sombreamento, enfim, tudo que a gente podia avançar sem perder esse foco do desenvolvimento do nosso município, a gente avançou, mas sempre cuidando do meio ambiente. É o que a gente procurou em todo momento, em toda conversa. O senhor teve uma emenda aprovada e ela trata do prazo, estendeu o prazo, na verdade, para aquelas liberações que o Poder Executivo dá, né, para a edificação de 90 para 180 dias. E ela é uma emenda conjunta, né, com o vereador Paulinho Amandio. Justamente. Nós conversamos e a demanda chegou até o nosso gabinete com relação à prorrogação desse prazo. Consultas de viabilidade, na verdade. Justamente. São as consultas de viabilidade já aprovadas e os projetos também já aprovados. Pela legislação anterior ainda vigente. Justamente. Daí o plano diretor, na essência dele, lá na origem dele, ele dava mais 90 dias para que essas pessoas pudessem iniciar esse trabalho com relação a essa consulta prévia e esses projetos aprovados para a construção dessas obras. A gente achou que, por bem, deveria de ser um prazo maior. E essa demanda chegou até o nosso gabinete, a gente analisou, o vereador Paulinho, o vereador Douglas, e a gente acabou, então, dilatando esse prazo, que era de 90 dias após a sanção do prefeito, para 180 dias. É aquilo que eu digo, isso não mexe tecnicamente em nenhuma estrutura do plano diretor. Isso só garante as pessoas que já têm o seu projeto aprovado, a sua consulta prévia aprovada, para que possa finalizar ou iniciar essa obra nesse período. Vereador, o senhor esteve na última semana em Brasília, em uma viagem junto com o vereador Mamão para uma agenda sobre diversos assuntos de interesse da cidade. Um deles foi o enfrentamento da dengue. O que o senhor tem de novidade para a gente nesse sentido? Maurício, a gente hoje o município implantou a Vila da Saúde que fica anexo ao SIS. E naquela ocasião existia muita demanda de testagem para a dengue. E eu me recordo que o prefeito de Barra Velha, o Daniel, que ele é muito amigo meu, ele me ligou um certo dia e disse: vereador, tu tens como conversar com o secretário de saúde de Itajaí para ver se ele tem alguns testes de dengue para fornecer ao município, emprestar ao município de Barra Velha, então logo a gente estará devolvendo. Eu disse: prefeito, eu não posso afirmar que sim ou que não, mas eu vou pedir para que o secretário te ligue, eu vou conversar com ele. E nessa ligação que eu tive com o secretário de saúde, o secretário Emerson, ele relatou da dificuldade que eles estavam passando com relação a essas testagens e de montar essa Vila da Saúde por conta do orçamento. E eu recebi um convite do deputado Jorge Guetem para que a gente fosse a Brasília e pudesse tratar também desse assunto que era a Vila da Saúde anexa ao SIS, né? E naquela ocasião a gente buscava uma emenda parlamentar, não ficou descartada a possibilidade, o deputado se colocou à disposição, ia conversar com o Ministério da Saúde para que pudesse encaminhar para o Estado de Santa Catarina, através da secretária Carmen Zanotto, e ela automaticamente encaminharia para o município de Itajaí para que a gente pudesse estar contribuindo com a Vila da Saúde. Esse foi um dos assuntos. E o outro assunto, Maurício, até com uma indicação do vereador Paulinho Amandio. Existe hoje ali no bairro São Vicente, mais precisamente na rua Antônio Aires dos Santos, 749, uma edificação que ela já está há mais de 10 anos ali parada. E a gente chegou à conclusão que aquela edificação, através de estudos, através de buscar o conhecimento, a gente chegou à conclusão que isso ali é uma obra da Caixa Econômica Federal. E ela fica bem em frente a um condomínio que já existe ali, que é o condomínio dos Francelinos. E é uma obra que ela está hoje habitada por andarilhos, por dependentes químicos, o mato está tomando conta, lixo para tudo quanto é lado. Então isso chamou a atenção. E nesse sentido eu fui até o gabinete do deputado Jorge Guetem também e pedi para que ele pudesse avançar uma conversa com a Caixa Econômica ou com o governo federal
para que a gente pudesse estar adquirindo aquilo ali para o município de Itajaí, transformando aquilo ali em uma ação popular de casas populares ou de apartamentos populares, de moradias populares, e tendo em vista a necessidade que nós temos dentro do nosso município. A gente está ali com o elefante branco parado, né, que poderia hoje estar servindo de moradias para muitas pessoas que não têm moradia. Então foi nesse sentido que a gente foi a Brasília e agora estamos aguardando, evidentemente, o retorno do deputado e de toda a sua assessoria. Vereador, o senhor também tem falado a respeito dos terrenos baldios. Esse é um exemplo, né? Esse terreno, esse espaço, ele está abandonado e nós estamos nessa crise sanitária de enfrentamento à dengue, ao mosquito Aedes aegypti. E eu pergunto para o senhor, a Câmara recebe muitas indicações pedindo limpeza, limpeza, limpeza. O município não tem estrutura para entrar em diversos terrenos particulares ou até mesmo público e limpar tudo de uma vez. Como superar esse desafio, vereador, para reduzir o número de focos do mosquito? Na verdade, legalmente, o Poder Executivo ele não pode entrar no terreno particular e fazer essa limpeza. A não ser que depois ele tenha como cobrar do contribuinte, do proprietário desse terreno, através de lançamento no IPTU, alguma coisa nessa natureza. Mas o fato é que nós não temos hoje, o Poder Executivo ele não tem essa prerrogativa de estar entrando em cima de um terreno particular e limpando. Eu recebi recentemente agora de uma diretora de um CI, de uma coordenadora de um CI, em relação a uma moradia que está abandonada em frente ao CI há mais de 20 anos. E ali, evidentemente, que se tornou um ponto de encontro de andarilhos, de dependentes químicos e também do foco do mosquito da dengue. Por quê? Porque está com mato alto, enfim. E nesse sentido eu fui até o governo, pedi para que o governo tomasse alguma providência através do SMU, que notificasse o proprietário para que o proprietário demolisse, desculpa, ou se não demolir, que tome alguma iniciativa para poder estar limpando aquele terreno. Até por conta que a gente está com esse grande problema da dengue dentro do nosso município, grande foco de larva e de mosquito da dengue, e nós estamos ali com esse imóvel em frente a um CI. Né? A gente acompanhou aqui, infelizmente, há um pouco tempo atrás, aquela tragédia que aconteceu no CI, no Centro de Educação Infantil ali em Blumenau, onde veio aquelas crianças a óbitos. Agora você imagina, dependentes químicos dentro de um imóvel abandonado em frente a um CI. O que pode acontecer? A gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Então, assim, para que a gente possa trazer mais segurança para essas crianças em relação à integridade física delas e também com relação à epidemia da dengue, é óbvio que o município vai ter que entrar em ação e acabar fazendo essa demolição e cobrando do proprietário, do contribuinte. Infelizmente, vai ter que ser dessa forma. Por quê? Porque as pessoas ainda não tomaram conhecimento que essa epidemia está aí e, em contrapartida, também com questão à segurança das crianças nesse CI. Às vezes vai a multa no IPTU, mas muitos terrenos, embora possuam proprietários, há inadimplência no IPTU, ou também são vários herdeiros, ou uma propriedade de várias pessoas, né, que simplesmente está abandonada, e aí é mais difícil de fazer também essa cobrança. Muito mais difícil. Né? E ainda vale a pena ressaltar, Maurício, que nós temos hoje a questão do refis. Né? Claro que o bom acaba pagando pelo mal, né? Mas muitas pessoas, Maurício, eles esperam o refis para poder acertar. Eles deixam a dívida rolar, aí quando eles vejam que o município lança um refis, eles acabam acertando nesse momento. Então, infelizmente, tem essas pessoas também. É a grande janela de regularização, na verdade, né? Vereador, o senhor falou também, né, a respeito de que o município não pode entrar nos terrenos particulares para limpar. Muitos municípios acabam adotando a situação de emergência e entram e depois, por ser uma emergência de saúde pública, e depois resolvem, vão buscar outro tipo de solução, tanto com multa como também, às vezes, até judicial. Mas e foi bom o senhor ter falado, porque nem sempre isso é solução. O Itajaí é muito grande e a Secretaria de Obras, junto com as demais equipes, né, de combate a endemias, elas não têm estrutura para atender todos os locais e fiscalizar aonde tem lixo que possui foco de mosquito. Na verdade, assim, a gente passou por uma pandemia com relação ao Covid, né? Então, se não existir uma mobilização de todas as esferas, a esfera administrativa, seja ela da esfera municipal, estadual e federal, evidentemente que ninguém vai ter
essa estrutura para poder atacar uma pandemia ou uma endemia. Não existe como. Por quê? Porque é uma coisa que você não está prevendo, né? Ela chegou. Então, assim, então você tem que unir forças de todos os lados, de todas as esferas, para que você possa atacar com prioridade e com força, para que isso não se torne mais forte. Mas, infelizmente, o município de Itajaí não dispõe, como outros municípios aqui da nossa região também não disponibiliza dessa estrutura imediata para resolver esse problema. Então, é ao longo do período que a gente vai construindo essa estrutura. E aí, como a gente esbarra na burocracia, automaticamente a gente acaba, muitas vezes, ela sendo morosa e a gente acaba não dando a resposta no momento que teria que ser dada. Então, a gente acaba deixando um pouquinho para frente por conta de não ter problema amanhã depois com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, enfim. Atendendo toda a legislação, você às vezes não dá a resposta como deveria ser dada, né? Então, infelizmente, é assim que funciona. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do PDT, Douglas Cristino. Bom, vereador, o senhor trabalhou para regulamentar a extensão do prazo que regulamenta o uso de veículos a tração animal. Como é que foi todo esse diálogo, essa conquista de buscar estender esse prazo, né? Que para alguns acaba não sendo conquista, né? É um retrocesso, mas para outros também é uma conquista porque tinha 2 grupos envolvidos, não é, vereador? Nós tivemos aqui uma visita na casa de alguns grupos tradicionalistas, né? Aqueles grupos de CTG, grupos de cavalgada, enfim, de carroceiros também, né? Que tem aquelas carroças hoje que muitas vezes são carroças que têm um valor até mais do que um veículo que a gente anda. E naquela ocasião eles colocavam do projeto de lei original que ele acabava não atendendo, de certa forma, a categoria deles, que era esportiva, e não que usava o dia a dia para fazer frete, coisa nesse sentido. Comercializando, né? Fretes, enfim, mudanças, carroça com tração animal para carregar tijolo, carregar material de construção, e deles era para esportes. Então, assim, a gente entendia que o animal ele não era maltratado, muito pelo contrário, eram animais muito bem cuidados. E daí existia nessa casa aqui um projeto de lei que era da vereadora Renata Narcísio, e esse projeto de lei, em alguns momentos, em alguns artigos, ele não especificava, ele generalizava. Então, ele estava tratando de toda a tração animal, impedindo de transitar dentro do município de Itajaí. E o vereador Mamão, lá no passado, já tinha peço a prorrogação da sanção dessa lei, que, se eu não estou equivocado, 1 ano. E quando bateu esse 1 ano, esse pessoal veio até o meu gabinete, como também veio os nativistas, pessoas de proteção aos animais, e aí acabaram entrando em conflito, né? Tanto o pessoal da tração animal, que usa as carroças como esporte, como esportistas, e bem como também o pessoal que preserva o bem-estar dos animais dentro do município. Então eu chamei o vereador Mamão naquela ocasião, a gente prorrogou a lei para mais 6 meses, até 6 meses, e acabamos construindo juntamente com ambas as partes, tanto as entidades de proteção aos animais, quanto o pessoal tradicionalista que usa para passeio, para lazer, esses cavalos, essas carroças, unimos todo mundo dentro do plenarinho e conseguimos chegar num consenso onde a gente conseguiu fazer uma lei que atendesse ambas as partes. Graças a Deus a gente entrou num consenso com as 2 representações,
né, uma de tradicionalista e outra de nativista, e a gente acabou então, naquele momento, construindo um projeto de lei e juntamente também com o INES, onde tão logo estará sendo aprovado nessa casa. Na verdade, ambas as partes então saíram satisfeitas com essa articulação. O senhor acredita que será aprovada o mais breve possível? Sim, esse projeto já está, ele já tem a minuta já construída. Essa minuta, através do INES, que é um projeto que tem que vir do governo, né? Ele vem do governo, ele vem através do INES, né? Ele já foi encaminhado tanto aos protetores de animais, às instituições de proteção aos animais, bem como também esses tradicionalistas, né, de cavalgada, de CTG, que usa esse transporte de tração animal para esporte e lazer. Vereador, emendas impositivas. Né? A Câmara de Vereadores tem já há 2 anos essa possibilidade de enviar emendas a entidades para execução de projetos específicos e também para alguns serviços de saúde, algumas ações de saúde bem específicas, inclusive até para o poder público. E eu pergunto para o senhor, as suas de 2023, elas foram todas executadas já? Deu algum problema burocrático? Algumas enfrentaram alguns problemas que a gente ficou sabendo, né? Não sei se as suas estão junto. E também nas de 2024 agora, se tem, né? Quais os critérios o senhor definiu para a escolha de quem receberia esses recursos? Em 2023, Maurício, eu não pude indicar a emenda impositiva, até por conta que eu não estava como vereador nessa casa. Naquela ocasião, a vereadora... Na ocasião, quando foi, né? Foi a vereadora Hilda que fez as indicações. E, até onde eu sei, pelo conhecimento que eu tenho, todas foram atendidas, que são as indicações dela, que saiu do nosso gabinete. Nessa agora de 2024, em comum acordo, a bancada do PDT, o vereador Paulinho, vereadora Hilda e o vereador Douglas, nós nos unimos e fizemos as emendas em conjunto. As minhas indicações com relação à saúde, ela foi para o UPA de Cordeiros, para o CIS do São Vicente, para o Hospital Marieta e para o Hospital Pequeno Anjo. Como também foi da vereadora Hilda e do vereador Paulinho, porque elas se tratam de emendas conjuntas. Com relação a algumas instituições, eu priorizei, por exemplo, o Clube Náutico Marcílio Dias, onde está hoje, ainda não recebeu, mas está em estudo para poder receber essa emenda impositiva. A vereadora Hilda, ela partiu um pouco para o norte da questão da cultura, que é hoje a bandeira que ela levanta. O vereador Paulinho, até onde eu sei, acabou ajudando também a APAI. Enfim, a gente acabou, de uma certa forma, em comum acordo, em conjunto, atendendo várias instituições e várias instituições da saúde também dentro do nosso município e principalmente o Hospital Marieta Conde Bornhausen e o Hospital Pequeno Anjo e o CIS e o UPA de Cordeiros. Qual a importância, vereador, desse diálogo, né? Temos 2 cadeiras titulares do PDT na casa, mas uma cadeira é suplente, ou na verdade a titular é a vereadora Hilda, que está licenciada. Mas vocês conversam para poder definir, né? Essa entidade está precisando um pouco mais, essa aqui tem determinada situação que precisa também urgente. Como é que é esse processo e a importância disso? Maurício, primeiro que a gente já tem uma amizade de longa data, né? O vereador Paulinho, eu já tenho uma amizade com ele há mais de 30 anos. A vereadora Hilda, desde o meu primeiro momento aqui na Câmara, que ela já trabalhava aqui, ela era assessora na época do vereador Maurílio, então a gente já tem essa afinidade, a gente tem essa amizade. E tanto o vereador Paulinho quanto a vereadora Hilda são pessoas do bem, né? Então aí fica fácil o diálogo. A gente tem um bom relacionamento, nós temos um bom diálogo, a ponto de entender que todos nós, mesmo que a gente tenha 2 vagas aqui de vereadores e temos 3 vereadores, a gente brinca, né? Nós temos 2 gabinetes e 3 vereadores. Todos nós buscamos o que é melhor para a sociedade e priorizamos, como bem foi colocado aqui nessa questão de emenda impositiva, a saúde do nosso município, dando para eles a possibilidade de estar sendo atendido principalmente pelo UPA, pelo CIS, pelo Marieta, pelo Pequeno Anjo. Então, nesse norte e nesse sentido que a gente acabou, então, tendo essa conversa e esse comum acordo. Nós temos um respeito um para com o outro, e isso é muito importante, mas, acima de tudo, temos uma amizade. E desse diálogo também surgiu uma proposta que está em trâmite na casa, que é o projeto de lei ordinária número 28 de 2024, declara de utilidade pública a Associação Cultural Fios de Prata. É um projeto, né, de dança para pessoa idosa, né? E o senhor também construiu em conjunto com a vereadora Hilda, né, com todos os movimentos que buscam essa valorização da cultura
e também aqui a cultura com um público-alvo bem específico que também precisa de política pública, não é, que vereador? são a terceira idade. Na verdade, essa iniciativa é da vereadora Hilda, né? Eu simplesmente emprestei o gabinete que é dela para que a gente pudesse entrar com esse projeto de lei tornando de utilidade pública, até por entender que é uma iniciativa louvável, é uma estrutura hoje que eles não têm, né? Que eles dependem para poder agariar mais recursos, para poder fazer com que essa associação ela possa crescer, até pelo relevante trabalho que eles fazem hoje dentro do nosso município, que, acima de qualquer coisa, é aumentar a autoestima da nossa terceira idade e também contribuir com a saúde da nossa terceira idade. Então, parabéns à vereadora Hilda e, como eu te falei, eu simplesmente emprestei o gabinete que é dela para que a gente pudesse avançar nessa matéria. Importante destacar que a utilidade pública habilita as entidades a firmarem convênio com o poder público, mas também a realizar os seus próprios eventos, fazer uma série de ações, né, como rifas, sorteios, entre outras coisas, não é, vereador? Sim, angariar recursos para poder tocar a associação. Vereador, qual a sua expectativa para o ano legislativo, o restante desse ano legislativo, embora tenhamos, né, um processo eleitoral, mas também tem muita demanda da sociedade vindo para se discutir nessa casa, não é, vereador? Maurício, o nosso município ele cresce, né? A gente nota, isso é notório, né, que a cada ano que passa a gente aumenta o número de população e automaticamente as necessidades vão surgindo, né? Eu espero que nesse final agora desse período a gente tenha um bom diálogo, nós parlamentares dessa casa, tanto da oposição quanto da situação, para que a gente possa entregar o melhor para a nossa sociedade. É nisso que eu venho construindo, né? Eu estou aqui há 1 ano e 3 meses, sempre respeitei todos os parlamentares dessa casa, e não poderia ser diferente, como também eu espero que tenham respeito para comigo, né? Para que a gente possa avançar no diálogo. Muitas vezes a gente não vai concordar com todas as matérias, né? Muitas vezes a gente vai discordar, mas para que a gente possa ter esse diálogo sadio, respeitando um ao outro, para que a gente possa entrar num consenso e entregar o melhor para a nossa sociedade. Porque é o que todos que estão aqui querem e é o que o governo também quer para o município de Itajaí. Como é que o senhor avalia a relação com todos os pares aqui da casa, vereador? Hoje, graças a Deus, Maurício, quando eu cheguei aqui, por alguns não me conhecerem, a gente acaba tendo ganhando aquela olhada atravessada, né? Para a pessoa não ter essa empatia ou essa simpatia para com a gente. Mas felizmente, no decorrer desse 1 ano e 3 meses, a gente acabou se conhecendo melhor, tanto eles comigo quanto eu com eles, para que a gente pudesse construir hoje essa relação de respeito, né, de respeitar o direito de um, entender que o direito de um acaba quando começa do outro, e através desse diálogo, desse respeito, a gente tem avançado bastante. E espero, nesse último momento agora, por mais que a gente passe por esse período eleitoral, que a gente possa conservar e continuar com esse respeito para avançar nas pautas positivas para o nosso município. Muito obrigado, vereador, por aceitar o convite e participar conosco de mais um Fala Vereador. Eu é que agradeço, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Quero deixar um forte abraço aqui a todos os telespectadores. Dizer que o nosso trabalho continua, nosso gabinete está à disposição de todos vocês. Forte abraço, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!